Olá, bem-vindos a uma série que nós preparamos, a que chamamos O que é que a inteligência emocional tem a ver com isso? Será uma série de vídeos onde nós vamos trazer como ponto de partida algumas questões ou que já nos surgiram em formação, ou que já nos surgiram em terapia, ou em todos os outros contextos em que nós trabalhamos. Porque o eixo central do nosso trabalho é efetivamente a inteligência emocional e nós levamos isso para a formação nas empresas, levamos isso para a formação que fazemos individualmente, levamos isso para o contexto terapêutico e às vezes há um pouco a ideia de que a inteligência emocional se aplica só num contexto, nomeadamente se calhar até o contexto profissional. Mas, na verdade, aqui, nós somos sempre emoção e razão, somos sempre uma combinação dos dois. Então, aquilo que nós vamos trazer aqui nesta série são efetivamente algumas expressões, algumas queixas como ponto de partida, algumas situações que já efetivamente nos foram colocadas e vamos fazer a ponte entre o que é que a inteligência emocional ajudaria naquela situação e como é que a inteligência emocional e saber reconhecer uma emoção, saber qual é a necessidade ou a mensagem que ela nos está a trazer e perceber como é que eu naquele momento posso agir comigo e com o outro da melhor forma. Esse será aqui o mote para uns quantos episódios que nós vamos abordar. Começamos hoje com um tema da inteligência emocional no casal, na relação a dois, e vou começar com uma situação que normalmente surge, que é de às vezes no casal haver o evitamento da discussão, e, por exemplo, em que o marido ou a mulher pode dizer eu nem sequer gosto de alimentar as discussões com a minha mulher porque ela arranja sempre maneira de ter razão, então eu às vezes prefiro virar costas e não deixar o assunto progredir. Onde é que a inteligência emocional está aqui nesta situação? Para já não levem a mal de nós colocarmos aqui a mulher como a que tem sempre razão, mas efetivamente até na formação isto acontece muitas vezes, não é? É uma queixa mais habitual nos homens de evitarem a discussão porque ela tem sempre razão, então não vale a pena, não é? Como a Liliana dizia, a inteligência emocional essencialmente também tem a ver com a regulação, com a forma com o que é que nós fazemos com a emoção que sentimos e não tanto com, lá está, com a inteligência no sentido, parece que é uma competência e que nós podemos aprender e podemos desenvolver, mas ela está presente na nossa vida toda, não é? Porque nós estamos permanentemente a sentir coisas, a pensar coisas, a reagir a coisas, e é nesse sentido que nós fazemos sempre, e vamos fazer ao longo destas sessões a pergunta o que é que a inteligência emocional tem a ver com isto. Ora bem, aqui temos uma situação interpessoal, não é? Que pode ser entre marido e mulher, como pode ser entre dois colegas de trabalho em que a questão se coloca na mesma, tipo, não vale a pena discutir com o chefe, que ele tem sempre razão e portanto eu nem estou para isso, não é? Aqui a questão, primeiro logo, é eu ao evitar a situação, eu dizer eu vou-me afastar porque eu não vou alimentar a situação e nem vou dar asa à discussão, eu para já não estou com isto a deixar de sentir o que quer que seja. Então aqui é importante a gente fazer logo esta distinção, não é? É a situação, que é o facto que está a ocorrer, está a provocar uma emoção em mim, está a provocar uma emoção no outro, e há alguém que evita o confronto, neste caso, trará aqui algumas sensações e algumas, provavelmente até memórias, e a pessoa não gosta de confrontos e, portanto, prefere evitar, mas o facto de eu me afastar dessa situação e não querer discutir, para já não vai deixar que eu esteja a sentir, não é? Eu não vou deixar de sentir o que quer que seja, porque evita a situação. Aliás, pelo contrário, não é? Até vai adicionar uma camada nova outra layer aqui de emoções, não é? No fundo, imaginem que uma pessoa que evita a discussão, há o motivo que deu origem à discussão, ou ao confronto, ou uma troca de ideias e que deixou a pessoa zangada, frustrada, o que seja, mas quando confrontada na relação com o outro, com uma espécie de ou incapacidade de argumentação, ou achar que não vai ser ouvido, então acrescenta-se aqui à situação que está ali em causa, acrescenta-se uma camada nova de emoção que é provavelmente esta do não adianta, eu não vou dizer nada, então há uma frustração
adicional àquilo que motivou a conversa. Portanto, aqui a inteligência emocional tem tudo a ver com isto, porque tem a ver com esta capacidade de eu perceber que está naquela situação em concreto, estão as minhas emoções e estão as emoções do outro, estão as minhas necessidades e as necessidades do outro, estão aquilo que eu preciso para que a situação se resolva e aquilo que o outro precisa para que a situação se resolva. E muitas vezes até dá origem à brincadeira de que o homem e a mulher não falam a mesma linguagem. Efetivamente não falam assim muito bem a mesma linguagem, porque às vezes um está a falar numa perspectiva mais emocional, o outro numa perspectiva um bocadinho mais racional, ou seja, todos nós temos a nossa perspectiva, seja o marido, seja a mulher, mais uma vez, seja o pai, seja o filho, e portanto nós temos perspectivas diferentes, logo, isso é logo um fator para que eu não esteja a ver a mesma coisa que o outro, eu não estou a sentir a mesma coisa que o outro. Portanto, quando nós dizemos que é importante conversar sobre o assunto, porque não conversar ou evitar não resolve, e não resolve a maneira como eu me estou a sentir, e por vezes as pessoas até evitam falar porque dizem que depois vão arranjar, porque depois vai haver um outro problema, vai surgir se eu alimentar a discussão vamos ter outro problema. Então nós, como já sabemos o futuro, que é uma das características do ser humano, é que já sabe tudo o que é que vai acontecer e como é que o outro vai reagir, então faz este afastamento. E, portanto, quando nós falamos que a inteligência emocional está presente no nosso dia-a-dia, em todas as nossas circunstâncias, tem a ver com isto. Eu perceber aquilo que é meu, aquilo que é uma emoção minha, aquilo que é a emoção do outro, e trazer isso ao consciente, e trazer isso à relação, de como é que eu vou resolver esta situação, sabendo que a outra pessoa se sente de uma maneira, eu me sinto de outra, e não há nada de errado. Ou seja, nem há nada de errado com o que a outra pessoa sente, nem com aquilo que eu sinto, não é? Sim. Às vezes acontece em atendimento em casal, expressar a forma como se sente em relação a uma determinada situação e o outro dizer qualquer coisa como eu não concordo nada. E isto, se calhar, é a grande aprendizagem aqui nesta relação interpessoal que nós temos que fazer. Eu posso não concordar se a parede é azul ou vermelha ou alguma coisa que factualmente eu consiga desvendar a veracidade dos factos. As emoções, os sentimentos são subjetivos e dependem da forma como, perante a mesma situação, a história de cada um e a vivência de cada um se reflete naquele acontecimento, gerando emoções diferentes e sentimentos diferentes, dependendo da bagagem com que eu chego à situação. Então esta coisa do eu não concordo nada é quase como se as pessoas se colocassem imediatamente em campos opostos, em que há o certo e o errado. E uma coisa que há a aprender em relação àquilo que são os nossos sentimentos é que não há sentimentos certos nem errados. Eles podem vir de uma perspectiva até distorcida da realidade pela história que eu vivi. Ainda assim, o sentimento, a forma como a pessoa se sente naquele momento e perante aquela situação é verdadeiro. Não há forma de eu atacar o sentimento do outro, dizendo-lhe que não concordo ou que ele não é verdadeiro, sem eu, na verdade, estar a atacar a pessoa e a minha relação com ela. Então, eu diria que reconhecer a validade do que o outro está a sentir é, se calhar, a primeira etapa para nós partirmos de um terreno comum a partir do qual se possa conversar. É eu reconhecer que o outro está zangado, é eu reconhecer que o outro está triste, é eu reconhecer que eu estou frustrada e ambos reconhecerem a validade do que cada um sente, não é? Uhum. Portanto, se calhar aqui, ficamos por aqui, só com este cheirinho este se calhar é a primeira etapa na inteligência emocional e ela de facto está presente sempre. É nós termos esse respeito por nós e por outros, não é? Mas é um respeito, sim. Isso implica um respeito. Sim. Eu se validar o sentimento do outro e o meu, e partirmos logo dessa base numa situação qualquer, numa discussão qualquer, de que o que o outro sente é verdadeiro e o que eu sinto é verdadeiro, nós passamos a olhar para essa situação de um ponto de vista de respeito mútuo. E acho que logo aí já estamos num patamar para um possível entendimento. Sim.
E pronto, voltamos com outras questões noutros episódios. Nos próximos episódios não percam cenas dos próximos capítulos.